Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, aproveitar que os irmãos estão de pé, nós iremos fazer uma leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 26. Que bênção que a chuva chegou. Louvado seja Deus, né? Glória a Jesus. O mundo aí fora, quando está chovendo, diz que está mau tempo, mas a chuva é bom tempo, é bênção de Deus, né? Vamos sempre se lembrar disso. Atos, capítulo 26. Nós iremos ler o versículo 9, 10 e 11 para a nossa meditação. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Curva a sua cabeça. Maravilhoso Deus e Pai, no nome de Jesus nós te louvamos e te exaltamos por sua bondade. Te louvamos por esta chuva que o Senhor está mandando para regar a terra. Te louvamos pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui neste que já é o segundo culto na tarde e início de noite deste dia. Te louvamos pelos irmãos que estiveram no primeiro culto, te louvamos pela tua igreja constituída aqui no Parigô de Souza. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Coopera conosco, nos dê a tua graça, revela a tua palavra, inspira, nos conceda a tua bênção, em o nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, irmãos, podem se assentar. Irmãos, a proposta da mensagem nesta noite é falar sobre algo que é comum a todos nós aqui, de forma geral, tem e sofre a influência do que nós vamos falar nesta noite. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre passado, presente e futuro. Algo que é comum a todos. Todos os seres humanos têm um passado. Todos os seres humanos têm um presente. E todos os seres humanos terão um futuro. O único que não sofre a influência do passado, presente e futuro, ou seja, o único que não sofre a influência do tempo, é o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus não tem passado, não tem apenas um presente ou não terá apenas um futuro. O Senhor nosso Deus é revelado na Bíblia como aquele que é, o eu sou. Ele vive de eternidade a eternidade.
e é o mesmo de eternidade a eternidade. Aliás, o profeta Isaías, escrevendo no seu livro, no capítulo de número 9, versículo 6, ele disse que o Senhor Jesus é o Pai da eternidade. Agora nós, seres humanos, todos nós temos um passado, presente e futuro. A passagem bíblica que nós acabamos de ler, em Atos capítulo 26, versículo 9, versículo 10 e versículo 11, está inserida num contexto no qual o apóstolo São Paulo estava dando um testemunho, estava fazendo um pronunciamento em sua defesa perante o rei da Judéia, o rei daquelas partes da Palestina em sua época, o rei Agripa. Paulo já estava há cerca de 2 anos preso, ou aliás, detido, porque a ideia de prisão vem do pós-julgamento, mas ele estava detido na cidade de Cesareia. Essa cidade fica no litoral de Israel, fica junto ao mar, e era, na época do apóstolo Paulo, uma das principais cidades onde existia ali um porto, e dali saía navios para a Europa e principalmente para Roma. E Paulo está detido naquela cidade porque, em meio a um tumulto, a uma confusão que aconteceu em Jerusalém, aonde os judeus queriam matá-lo, os soldados romanos tiraram ele do meio do tumulto, e quando ficaram sabendo que ele era um cidadão romano, nascido em Tarso, na Cilícia, eles protegeram Paulo. E o certo é que, em meio a essa situação, Paulo pediu para ser ouvido, interrogado por César, o imperador romano. Então Paulo está em Cesareia, aguardando o momento oportuno para ser enviado a Roma para ser ouvido por César, o imperador romano. E agora o rei Agripa, ele ficou curioso e queria ouvir o apóstolo Paulo. E foi permitido, está registrado isso no capítulo 26, versículo 1 do livro de Atos. Foi permitido que Paulo falasse em sua defesa perante o rei Agripa, o representante de César na região da Palestina. E Paulo começou a fazer um discurso e uma narrativa, começou a narrar os fatos. E Paulo começou então a contar um pouquinho da sua história. E ele faz um relato do seu passado. Todo ser humano tem um passado. Observe que Paulo, naquela época, era sem dúvida a maior liderança da igreja. Paulo, naquela época, era sem dúvida a pessoa que inspirava, a pessoa que todos queriam ser igual. Não à toa ele disse, escrevendo a sua carta aos Coríntios, se eu não me falha a memória, capítulo 11, versículo 3 da sua primeira carta, ele disse: sede meus, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então naquela época Paulo era um modelo, era um padrão a ser seguido, era um exemplo de vida espiritual a ser seguido. Mas nem sempre foi assim, pelo menos falando da ótica do cristianismo. Paulo ele diz ao rei Agripa que houve um momento na sua história, na sua vida, que ele foi um perseguidor da igreja, um perseguidor do cristianismo. Houve um tempo em sua história em que ele perseguiu o próprio Cristo, porque está registrado no capítulo 9 do livro de Atos as palavras de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então ele era um perseguidor não apenas da igreja, mas do próprio Cristo. Paulo então faz
uma narrativa da sua história, do seu passado. E aqui eu quero começar a trazer para as nossas vidas. Todos nós que estamos servindo a Deus nesta congregação, temos um passado. Alguns têm um passado extremamente vergonhoso, outros um pouco menos, mas todos têm um passado. Quando nós pensamos nisto e quando nós consideramos isto, deve ser uma exortação, um exemplo para cada um de nós, um motivo para cada um de nós não entrarmos pelo caminho da soberba e da arrogância, porque todos nós temos um passado. Eu gostaria que enquanto nós meditamos nesta palavra, você se lembrasse, e isto eu falo não no sentido de acusação e de condenação, mas no sentido de tirar lições. Eu gostaria que você se lembrasse do seu passado. O que você fez, por onde você andou, o que você pensou, o que você era. Porque, irmãos, muitas das vezes nós se esquecemos disto. E nós, principalmente obreiros, que às vezes temos a oportunidade de pregar, muitas vezes nos esquecemos do nosso próprio passado. E às vezes a gente pega a igreja e começa a lenhar a igreja e se esquece do passado. É evidente que como obreiro e tendo a oportunidade para pregar a palavra, nós temos a responsabilidade de transmitir toda a palavra como ela é, sem tirar e sem acrescentar, mas sempre se lembrando que nós temos um passado. É evidente que quando você vai pregar para alguém na rua, vai falar de Jesus para alguém na rua, você tem a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus como ela é, mas sempre se lembrando que você tem um passado. Paulo não se esqueceu de quem ele foi. Você pega o capítulo 9 do livro de Atos, você pega o capítulo 22 do livro de Atos, ele relata o seu passado, e ele fala isso com vergonha, e ele fala isso com tristeza, mas ele se lembra do seu passado. O nosso passado vergonhoso não deve ser motivo também de tirar proveito de situações. Houve um tempo que nas igrejas pentecostais, a pessoa vinha ocupar a tribuna, ocupar o microfone para falar do seu passado, do seu testemunho, tinha mais valor do que muitas das vezes quem pregava a pura, simples e maravilhosa palavra de Deus. Houve um tempo nas igrejas brasileiras, aonde houve pessoas que começaram a enriquecer, contando o seu passado nas igrejas. Irmão, o nosso passado deve servir para nós tirarmos lições para as nossas vidas, mas ninguém deve se orgulhar e tirar proveito e ficar contando por aqui e por ali que foi traficante, que foi ladrão, que foi prostituta, que andava com um monte de mulher, que saía com um monte de mulher. Não, isso é vergonhoso. Isso deve ser usado apenas para tirar proveito, para tirar, aliás, lições para a nossa vida, mas isso é vergonhoso. Paulo contava do seu passado, mas se você observar, ele contava com tristeza, porque ele foi um perseguidor da igreja. Tem pessoas que têm oportunidade e ficam contando os seus testemunhos, as suas misérias. Irmão, quando tivermos a oportunidade para pregar para a igreja ou para uma pessoa de forma individual,
Não vamos ficar com lorota, com abobrinha, com historinha da carunchinha. Não vamos ficar contando ilustração absurda, maluca, sem pé, sem cabeça. Não vamos perder tempo com isso. Não vamos ficar contando as nossas misérias que outrora nós praticávamos. Não, vamos enxertar a palavra de Deus. Vamos transmitir a palavra de Deus, porque apenas a palavra de Deus pode transformar a vida de alguém que estiver escutando-a. Aleluia. Que eu me lembro, posso estar enganado, que eu me lembro, Paulo fala do seu passado no capítulo 22 de Atos e no capítulo 26, que eu me lembro. Mas o ministério de Paulo era a pregação da palavra, pregar a palavra. Devemos aproveitar as oportunidades para pregar a palavra, quer seja no coletivo, como em uma reunião como esta, quer seja de individual, como Jesus pregou para a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João. Pregar a palavra. Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Vamos para a Bíblia. Quando você cita a Bíblia, você erra menos. Quando a pessoa não cita a Bíblia, ele tem a chance de errar mais. Quando a pessoa critica quem cita a Bíblia, ele tem a chance de entrar por caminhos obscuros e se atrapalhar. Então vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. A Bíblia não erra. A Bíblia não tem falha. Ela é perfeita. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem, alguma tradução diz e destituídos, estão da glória de Deus. Às vezes a gente se esquece dessa verdade. Todos pecaram, irmão e irmã, todos nós pecamos, todos nós falhamos. É como eu disse há pouco, nós temos a responsabilidade de pregar a verdade, mas sempre se lembrando que em algum momento nós pecamos. É semelhante àquele médico que em meio a uma pandemia como esta receita um remédio para alguém, mas ele próprio está sujeito a ficar enfermo, mas ele tem a responsabilidade de receitar o remédio. Nós estamos sujeitos ao pecado, nós pecamos em algum momento das nossas vidas, mas não é porque nós pecamos que nós vamos deixar de receitar o remédio, a palavra de Deus. Não sejamos advogado do pecado. Sabe o que é o advogado do pecado? É aquela pessoa que pecou um determinado pecado, não se arrependeu, não confessou aquele pecado e virou advogado dele. E agora ele começa a amenizar a situação e dizer que aquilo que ele pecou não é pecado mais. Não sejamos assim. Todos nós temos um passado. Vamos para a carta de Paulo aos Efésios. Eu já vou ser bem breve, tá? Daqui a pouquinho nós já para. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Se você quiser pegar a sua Bíblia, manusear a sua Bíblia, é bênção de Deus ter uma Bíblia nas mãos. Homens e mulheres morreram no passado lutando pela Bíblia. Lutero quase foi morto porque traduziu a Bíblia para o povo alemão. Vamos valorizar a nossa Bíblia. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 2. Nos quais andastes. Observe que a palavra está no tempo passado. Outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua ou opera, como diz alguma tradução, nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está lembrando os irmãos na cidade de Éfeso. Paulo está lembrando eles do seu passado. Irmãos, nós não devemos se lembrar do nosso passado e ficar nos martirizando. Não, não é isso. Mas nós devemos se lembrar das nossas fraquezas, das nossas quedas, dos nossos tropeços, dos nossos pecados. Se lembrar que somos homem, que somos pó, que somos tendenciosos, que somos fracos, e isso é contribuir para que nós venhamos a ter misericórdia do nosso próximo, que neste momento está caído. Todos nós temos um passado. Colossenses capítulo 1, versículo de número 21. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Eu vou citar só mais essa referência e nós vamos pular para o próximo tópico. Diz o texto bíblico. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E a vós obras o que, irmãos? Malignas. Era isso que nós éramos. Era essas obras que nós praticávamos. Obras malignas. É por isso que nós temos que ter misericórdia do nosso próximo. É por isso que quando nós vemos alguém na miséria do pecado, nós devemos estender as mãos e tentar ajudar. Porque em algum momento das nossas vidas nós vivemos isso. É por isso que a igreja precisa se mobilizar no ministério da evangelização. Isso é ser grato a Deus. Isso é ser agradecido. Isto é se lembrar de onde saiu e para onde está indo. Vamos para o livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e versículo 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Você pode adorar a Deus? Aleluia! Você já pensou se Deus não fosse misericordioso? Você já pensou se Deus fosse igual a você, igual a mim? Você já pensou o que seria da humanidade? Mas a palavra de Deus diz que Ele tem prazer nas misericórdias. Versículo 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia! Todos nós temos um passado, mas bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que pegou os nossos pecados, pegou as nossas iniquidades e lançou nas profundezas do mar. Daí, deste versículo, vem a ideia e vem a expressão, o mar do esquecimento, porque é como se Deus pegasse os nossos pecados e lançasse
no mais profundo do mar. Segundo os cientistas, o mar mais profundo é o Pacífico, o Oceano Pacífico, com cerca de 11 quilômetros de profundidade. É impressionante que o homem desenvolveu tecnologia para ir em Marte, para ir na Lua, mas não conhece o fundo do Oceano Pacífico. 11 quilômetros de profundidade. E, de forma alegórica, o Senhor Deus diz: eu pego o seu pecado e lanço na profundeza do mar. De maneira que o nosso passado só nos serve de lição, mas o nosso passado já não nos condena, porque o Senhor Jesus Cristo lavou, perdoou, purificou, arrancou os nossos pecados através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 17. Vamos rapidinho para nós partirmos para o encerramento. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Aleluia. Vamos ler todos juntos? Que estas palavras, irmãos, venham fortalecer a sua fé. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Aleluia. Quando o inimigo te acusar, quando o inimigo dizer que você é um derrotado, um vencido, um pecador, um miserável, diga para ele: sim, tudo isso é verdade, mas Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Aleluia. E a palavra dele diz: acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deus está dizendo: eu não vou mais me lembrar dos teus pecados. Por quê, Senhor? Por causa das minhas obras? Não, meu filho, por causa do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Última referência nesse tópico, Romanos capítulo 3, versículo de número 24. Olha o que a palavra de Deus diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O teu passado, irmão e irmã, se você está em Cristo, o teu passado já não te condena mais. Na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o passado, as coisas velhas, antigas, já passaram, e eis que se fizeram novas, eis que tudo se fez novo. Passado, mas nós temos também um presente e temos também um futuro. Bem rapidinho, vamos para o capítulo de número 24, versículo de número 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 24, versículo 14. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Porém, aleluia, essa realidade é a sua realidade também. Dê um glória a Deus. Você está servindo ao Deus dos nossos pais, os pais da igreja. Paulo está dizendo, ele tinha um passado, mas naquele momento ele estava servindo ao Deus Todo-Poderoso, de acordo
com a lei e com os escritos dos profetas. Nós servimos a Deus, nós devemos servir a Deus de acordo com a Bíblia. Está na Bíblia? Glória a Deus, vamos receber. Não está na Bíblia? Sai fora. Romanos capítulo 1, versículo 9. Bem rapidinho, irmãos, para nós encerrarmos. Romanos 1, verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Deus a quem sirvo, tempo presente. Irmão, não espere o amanhã para servir a Deus com sinceridade. Sirva a Ele com sinceridade hoje, no tempo presente. O amanhã não nos pertence, o passado ficou para trás. Sirva a Deus com sinceridade hoje. Todos têm um passado, todos têm um presente, e eu acredito de todo o meu coração que nós que aqui estamos e os irmãos que estiveram já no dia desse domingo estão servindo a Deus com sinceridade. Falhamos? Sim. Tropeçamos? Sim. Caímos? Sim, somos homens. Mas vamos servir a Deus com sinceridade no tempo presente, hoje. Louvado seja Deus. Para que isso? Para termos um futuro de paz. A minha última referência, 2 Timóteo, depois o irmão Hermes vai louvar a Deus com o hino. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 e versículo 8. Segunda Timóteo 4, do 6 ao 8, melhor dizendo. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, por oferta, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, para ser entregue lá na frente, no futuro, a qual o Senhor, reto juiz, me dará, futuro, naquele dia, futuro, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aleluia. O irmão Hermes vai louvar a Deus com o hino. Irmão e irmã, nestes poucos minutos, com esta simples palavra, que Deus abençoe a sua vida. Não aceite a acusação do diabo sobre o teu passado. Jesus já te purificou e te perdoou. Sirva a Deus com sinceridade. Lute contra si mesmo. Procure melhorar a cada dia. Jesus está voltando e em breve estaremos com Ele. Irmão Hermes vai louvar a Deus com o hino. Medite na letra deste hino. Que Deus abençoe a todos. Jesus. A paz do Senhor, igreja. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem o teu sofrimento. Se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos,
homens santos, cheios de Deus. Suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente gosta da parte da história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caído e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza tua história. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza tua história.